Evangelho de João, capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos seus pés. Disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me, pois, onde o puseste, eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória a Deus, aleluia, a ressurreição de Jesus no capítulo 20, no primeiro dia da semana, no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição. Maria Madalena vai ao sepulcro e o sepulcro está vazio. Jesus não está lá. Jesus ressuscitou. Ela vai alegremente, chama Pedro, chama João, eles vão até o sepulcro, chegam lá, veem tudo vazio. E a palavra de Deus diz aqui que João, quando vê, ele crê. Ele já crê imediatamente. Eles voltam então, mas Maria fica ali, chorando. Ela olha para dentro do sepulcro, ela vê 2 anjos ali,
né? E os anjos perguntam para ela, por que está chorando, mulher? Ela, porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. Jesus então se apresenta atrás dela e pergunta, mulher, por que choras? Quem você está buscando? E ela novamente diz, olha, porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseste. Se foi você que levou, me diga que eu o levarei. Então Jesus lhe chama ela pelo nome, Maria. Então ela reconhece ali Jesus, e ela fala, meu Senhor, né, mestre, Rabone. E Jesus fala, ó, não me detenhas. Vai e anuncia para os meus discípulos, eu vou subir para o Pai, mas depois eu vou me encontrar com vocês. Então Maria vai correndo, vai falar com os discípulos vão estar trancados, né, com medo ali dos judeus, porque Jesus morreu na sexta-feira, ali os discípulos estão morrendo de medo, é o domingo de tarde, eles ainda estão apavorados com tudo o que aconteceu. De repente Maria chega e começa a contar, eles estão ali meio atônitos de repente, e aqui o texto é bem claro, né, está tudo fechado. Por que esse detalhe de estar tudo fechado? Porque Jesus tem um corpo glorificado agora. É um corpo que não está limitado nas leis físicas da matéria. Jesus atravessa a parede e se apresenta no meio deles, não um espírito, mas um corpo. Que ele vai falar para Tomé, ó, pode me apalpar aqui, ó. Põe a tua mão em mim. Um espírito você não pode apalpar. Você só pode apalpar um corpo. Um corpo físico, mas é um corpo diferente, porque é um corpo glorificado. É um corpo que depois vai subir para o céu sem avião, sem helicóptero, sem balão, sem nada. É um corpo de glória. E Jesus fala que esse corpo de glória nós teremos também na vida eterna. Amém? Então que promessa gloriosa. Jesus se apresenta no meio deles e diz, paz seja convosco. E aí se cumpre aquilo que Jesus tinha falado para eles. Olha, vocês vão se entristecer, vocês vão chorar, vocês vão se lamentar, mas depois vocês vão se alegrar. E a vossa alegria ninguém tirará. Que alegria ver Jesus ressurreto, falando com eles. Que coisa maravilhosa. Jesus então diz, recebei o Espírito Santo e assoprou sobre eles. Aqui é importante a gente entender que há uma porção do Espírito Santo que a gente recebe quando a gente aceita o Senhor Jesus. Porém, não é o batismo com o Espírito Santo. O próprio Jesus vai instruir eles a ficar em Jerusalém até que do alto que eles sejam revestidos de poder. Então, quando eu aceito o Senhor Jesus, eu recebo o Espírito Santo, que é o penhor da minha herança, mas eu tenho que buscar o batismo com o Espírito Santo, como em Atos 2, com evidência de falar em outras línguas. Eu preciso buscar o revestimento do alto, que vai me dar poder para ser testemunha de Jesus. Então, a gente não pode confundir as coisas. Tem gente que acha que tudo é a mesma coisa. Não, não é não. Vamos prestar atenção na palavra de Deus. O Espírito Santo eles recebem aqui, porém, a visita do Espírito Santo para que eles efetivem realmente neles a salvação. Eles aqui, de fato, eles vão se converter. Porque lembra que Jesus fala para Pedro um pouquinho antes de ser crucificado. E tu, quando te converteres, fortifica teus irmãos. Então, a conversão de fato e de verdade vem aqui, após a ressurreição. Onde eles recebem o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Aí ele se converte de fato e de verdade. E depois, lá em Atos dos Apóstolos, capítulos 2, eles vão ser revestidos de poder através do batismo com o Espírito Santo. Tomé ali não está com eles naquele momento, então Tomé duvida. 8 dias depois eles estão reunidos e Jesus novamente, portas fechadas, Jesus se apresenta no meio deles, paz seja convosco, e já vai direto para Tomé e diz, põe a mão aqui, está duvidando, vê que sou eu mesmo, vê o sinal dos cravos aqui nas minhas mãos, coloca a tua mão aqui no meu lado, vê que sou eu, e não sejas incrédulo, mas crente. Então, crente é aquele que crê. Você tem que ser crente, meu irmão. Você não pode ser uma pessoa de dúvida. Não sei se a Bíblia é verdade. Não, você nem salvo não é. Você tem dúvida se a Bíblia é a palavra de Deus, você tem dúvida se existe céu e inferno, nem salvo você não é ainda. Você não tem fé. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Amém? Pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios capítulo 2. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você tem dúvida se a Bíblia é a verdade, se você tem dúvida se existe céu e inferno, você nem se converteu ainda. Não se converteu ainda. Você está com o evangelho aqui na mente. O evangelho precisa descer para o teu coração e você precisa crer. Quem crer e for batizado será salvo. É isso que Jesus ensinou. Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, cuidado. Você tem que crer.
Amém? E depois Jesus fala para Tomé aqui, porque me viste e creste, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Eu não vi o Senhor Jesus, eu não presenciei Ele fisicamente na terra, mas eu creio que Ele é o Cristo, mas eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio que Ele esteve aqui nessa terra, que Ele morreu e que ressuscitou, que Ele está no céu e que brevemente Ele está voltando para me buscar, para buscar a sua igreja. Glória a Deus, aleluia, fique firmado nessa promessa, que Deus te abençoe em nome de Jesus.